Desculpe, não posso ajudar com isso. E aconteceu que, ao amanhecer do dia seguinte, uma densa neblina cobria a cidade de Jerusalém. O povo, ansioso, se reunia ao redor do templo, onde a voz de Miqueias ecoava com clareza e autoridade. Ele se posicionou ruidosamente entre os fiéis, e erguendo a mão, exclamou: Ouçam, ó montanhas, o que disse o Senhor. Preste atenção, fundações da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo. Miqueias 6:2. E o povo, angustiado pelas adversidades, escutava atentamente. Miqueias continuou: O que me oferecerão, para que eu me incline diante do Senhor? Sacrifícios de carne? Ou milhares de carneiros, e rios de azeite? Isso não é o que o Senhor exige de vocês. O que ele deseja é que façam justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. As palavras de Miqueias penetravam os corações, e muitos se vergavam em arrependimento, clamando por perdão. Na multidão, um homem chamado Eliaquim, reconhecendo a urgência do tempo, gritava: Senhor, estamos em trevas. Somente o teu poder pode nos libertar. E nesta fervente súplica, uma luz começou a brilhar sobre o templo, refletindo a glória do Senhor. Logo, um manto de esperança foi espalhado sobre o povo. Miqueias, sentindo-se fortalecido pelo Espírito, falou de uma grande promessa que se aproximava, mas, em meio a tudo isso, surgira um ramo do tronco de Jessé, e nele descansará o Espírito do Senhor. Isaías 11:1. A referência à vinda do Messias fazia os corações pulsarem, gerando expectativa entre os presentes. Entretanto, enquanto o profeta falava, uma sombra se aproximava. Era um emissário de Samaria, enviado e corrompido por alianças emperradas. Com uma voz escabrosa, ele se dirigiu aos presentes: Miqueias, as suas palavras são vazias. Quem crerá nas promessas que faz? O nosso rei se fortalece com alianças, não com esperanças. Isso causou murmúrios inquietos no grupo. Miqueias, sem se deixar intimidar, respondeu com ousadia: Se não vos arrependerdes, a Assíria virá como um leão sobre vós. Porém, há uma esperança que não falha. Deus levantará um remanescente para o seu nome. Miqueias 5:3. Suas palavras se acenderam naquelas almas desoladas, despertando a fé uma vez mais. Enquanto a tumultuada interação se desenrolava, o céu começou a escurecer, e relâmpagos cortaram o horizonte. O povo percebeu que ali, naquela batalha espiritual, o céu se movia. As promessas de Deus estavam prestes a ser cumpridas de maneira gloriosa. Miqueias, agora cheio de fervor, declarou: Escutem, porque o Senhor fará um ato magnífico. Ele tirará os ventos assírios, e ao final de tudo, o que resta de Jacó não será mais um motivo de escárnio, mas uma nação elevada. Miqueias 4:10. E no silêncio que seguiu, uma estranha sensação tomou conta do ar. O murmúrio da multidão cessou, e anjos começaram a descer das alturas, como se preparados para um grande movimento de Deus. Todos, perplexos, aguardavam o que viria a seguir. E assim, enquanto a esperança e o temor se mesclavam nas almas, a voz do Senhor ressoou: A promessa está próxima, e estará entre vocês, mas a estrada será árdua. O povo, agora em profunda contemplação, sentiu que o desfecho de seus destinos pendia nas mãos do Criador. Mas o que Miqueias não sabia era que através de sua mensagem, a história de redenção se desenrolaria em um mistério ainda maior. A promessa do Messias não só traria salvação, mas também revelaria a profundidade do amor de Deus em contraste com a dureza do coração humano. As últimas palavras de Miqueias estavam apenas no início de um plano eterno que transformaria toda a humanidade. E a luz que havia começado a brilhar sobre o templo começou a intensificar-se, enquanto os anjos que desceram pareciam tecer um manto de esperança ao redor da multidão, iluminando os rostos ansiosos e despertando novas promessas em meio ao temor. Miqueias, contemplando a cena, sentiu um profundo peso em seu espírito, ciente de que suas palavras carregavam um fardo celestial. Então, com a voz ressoando entre as colunas do templo, ele exclamou: Não temais. O Senhor é a vossa salvação. Ele levantará um padrão contra o opressor e será uma fortaleza nos dias de angústia. Salmos 46:1. A cada palavra, o povo experimentava um renovado fervor,
como se uma onda de fé envolvesse suas almas. Mas o emissário de Samaria, ainda presente, não se abalava. Com um sorriso escarninho, ele se dirigiu a Miqueias. E que provas terão de sua palavra? Que sinais aparecerão para confirmar aquelas promessas vazias? Um murmúrio de descrença ecoou entre os presentes. As sombras cresciam, como se o opressor tentasse abafar a luz que se formava. Miqueias, percebendo a descrença que crescia nas mentes, sentiu a necessidade de se voltar à história do povo e suas experiências passadas. Recordai-vos das maravilhas do Senhor, como ele dividiu o mar para que seu povo passasse em segurança. Êxodo 14:21. Ele é o mesmo Deus que enviou o maná do céu e que trouxe água da rocha. O Senhor não mudou. A multidão respondeu com um grito de esperança, mas a dúvida ainda pairava no ar. De repente, relâmpagos cortaram o céu, e uma forte tempestade eclodiu. As nuvens começaram a se agitar enquanto a voz do Senhor intensificava-se. As palavras de Miqueias tornaram-se um torrente, enchendo os corações de temor e reverência. Assim como o Senhor fez com os nossos pais, Ele estará conosco nos desafios que se aproximam. Ele converterá os corações dos rebeldes, e a verdade triunfará sobre a mentira. Isaías 49:7. A multidão, agora em fervor, começou a se unir em um clamor coletivo. Senhor, somos teus servos. Não nos abandonais. O clamor subia como incenso, preenchendo o templo com um perfume sagrado que atraíra a presença divina. Naquele momento, uma atmosfera pesada de expectativas começou a reinar. Miqueias sentiu que cada coração pulsava com a urgência do tempo. Ele se lembrou do que tinha lhe sido revelado em suas visões, e com os olhos fixos no céu, continuou: Eis que virá aquele que é esperado, que irá curar as feridas, que é o príncipe da paz. Isaías 9:6. Ele virá com poder e glória, sua justiça será um farol para as nações. Os ecos de sua voz se espalharam, atingindo os ouvidos dos que estavam dentro e fora do templo. O emissário, agora tomado pela inquietação, hesitava, mas ainda assim tentou desacreditar o profeta. Mas como pode isso ser? Dizer que um homem deste tipo surgiria e mudaria nossos destinos? É uma fábula entre os fracos. Miqueias, com a convicção ardendo em seu coração, respondeu: Ainda que o povo duvide, a promulgação do Senhor não falhará. Ele fará uma obra extraordinária. Levantará dentre vós um remanescente que permanecerá firme, que compreende o peso de sua aliança. Miqueias 2:12. A tempestade, então, pareceu aquietar-se, e uma calma sobrenatural tomou conta do lugar. Os anjos, percebendo a prontidão do povo, começaram a se mover, e vozes celestiais elevaram louvores sussurrados ao redor do templo. Enquanto a multidão permanecia em expectação, Miqueias sentiu que o desfecho do dia não estava completo. A urgência de um aviso final lhe invadiu o espírito: Preparai os vossos corações. O Senhor fará um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá. Ele escreverá sua lei em vossos corações. Jeremias 31:33. Com isso, uma tensão crescente se espalhou pelo ar. A resposta de Deus parecia tão próxima, mas ainda envolta em mistério. Entre a multidão, surgiu uma consciência de que uma grande mudança estava por vir. O que ainda estava por revelar a voz do Senhor poderia mudar o curso de toda a história. Quando, afinal, ele enviaria a seu povo a resposta que tanto ansiavam, e assim, com os corações inquietos e em expectativa, cada um aguardava a nova revelação do plano soberano de Deus. O templo estava envolto em uma aura de mistério e expectativa. Mesmo após as palavras encorajadoras de Miqueias, um espírito de incerteza pairava sobre a multidão. Muitos olhavam uns para os outros, interrogando-se sobre o que havia realmente de vir e qual seria o caráter do novo pacto que Deus prometia. Miqueias, ao ver os olhares de apreensão, sentiu em seu íntimo que algo maior ainda estava prestes a ser revelado. E então, com a intensidade da tempestade que havia se acalmado, Miqueias fez uma pausa. Ele podia sentir uma pressão crescente nos céus, como se o próprio firmamento aguardasse ansiosamente. Assim diz o Senhor, sua voz ressoou, vibrante e ponderada. Estarei com vós como estive com os vossos antepassados. Não esquecerei a minha aliança. O emissário, cujas palavras de escárnio ainda pairavam no ar, cruzou os braços,
desafiando o profeta a ir além de suas afirmações. O murmúrio da multidão começou a se dissipar em um silêncio reverente. Os corações batiam com mais força, e os olhares se voltaram para o profeta, em busca de direção. E foi nesse ambiente carregado de espiritualidade que Miqueias começou a detalhar as promessas que o Senhor lhe havia revelado em seus sonhos e visões. Eis que no último dia ele falou, firme e inabalável: o Senhor levantará a terra arrasada, e aquele que crer será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Frutificará na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Salmos 1:03. As palavras do profeta ecoavam, trazendo uma imagem vívida de esperança e renovação que atraía a atenção de todos. Nesse momento, a presença de Deus parecia se fazer ainda mais palpável. Lábios sussurrantes começaram a se unir em louvor, e as vozes que um dia estavam imersas em dúvida se transformavam em um cântico de adoração. A luz do templo parecia brilhar intensamente, fazendo com que até mesmo os que se opunham ao profeta se sentissem tocados pela glória divina. Miqueias prosseguiu, os olhos fixos na multidão. E o Senhor, por meio de sua grande misericórdia, levantará um novo guia para o seu povo. Ele será como um novo Moisés, e haverá um retorno dos exilados. Isaías 11:11. A cidade que foi destruída será chamada de Coração do Senhor, e ali habitará a paz. As promessas de um tempo de restauração e libertação começaram a ressoar em alto e bom som. Porque o da guerra é o nosso Deus, e em seus braços encontraremos abrigo. Ele quebrou as correntes do cativeiro, e não haverá mais choro entre seu povo. Isaías 65:19. As palavras de Miqueias penetraram os corações sedentos, como chuva suave para a terra seca. Entretanto, o emissário que duvidava ainda permanecia em resistência, e suas dúvidas começaram a se manifestar em palavras cada vez mais ferozes. Para onde conduzirão essas esperanças vãs? Esta terra está arrasada, e as multidões oprimidas não se preservarão a partir de meras promessas. Sua voz se destacou, mas Miqueias não hesitou. Uma convicção silenciosa, mas poderosa, em seu ser fez com que ele enfrentasse o opositor. Não subestime o poder do Senhor. Miqueias exclamou. Assim como ele é fiel nas promessas do passado, assim será nas que estão para vir. Porque o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Lucas 18:27. A multidão, ungida pela força da fé, aplaudiu, e em resposta, o céu começou novamente a vibrar com relâmpagos distantes. Enquanto o som da tempestade se dissipava, Miqueias acrescentou, a crença de que Deus não agirá é a verdadeira prisão. Portanto, erguei os olhos e esperai. O Senhor não tardará em enviar o libertador, será como a aurora que ilumina a escuridão. Em breve, vereis a sua salvação. Ele então olhou para as estrelas visíveis através da abertura do templo e com uma voz firme concluiu, lembrai-vos de que, por meio dele, todas as profecias se cumprirão. Ninguém ficará à sombra da dúvida por muito tempo, pois em breve a verdade se manifestará de forma magnífica. A luz da revelação está prestes a romper a escuridão do engano. E enquanto a multidão permanecia absorta em suas palavras, a consciência de que estavam à beira de algo grandioso se apoderou de todos. O coração anelava por mais. O que o Senhor ainda revelaria? Era uma jornada de expectativa onde um novo amanhecer parecia se aproximar, não apenas para o povo, mas para toda a criação. Assim, as almas esperavam, atentas. Que novo alinhamento de promessas e cumprimento do plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar. O sol começava a se pôr, lançando um brilho rubro sobre as paredes do templo. A atmosfera estava carregada de expectação. A multidão, agora cativada pela mensagem de Miqueias, sentia uma mistura de temor e esperança. Os corações pulsavam em uníssono, anelando por ver as promessas do Senhor se cumprirem. Escutai, povo de Israel! Miqueias prosseguiu, sua voz elevada e cheia de determinação. O Senhor, nosso Deus, não é apenas um Deus de palavras, mas de ações. Ele não derrama somente promessas, mas realiza feitos maravilhosos. Com um gesto dramático, ele apontou para o céu, como se invocasse a própria majestade do Altíssimo. Naquele dia, as nações virão a ti, ó Senhor, e glorificarão o teu nome.
pois a sua expectativa é grande. Ele busca corações que o adorem em espírito e em verdade. Salmos 86, 9. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, e alguns se sentaram no chão, transbordando de emoção ao sentirem a presença tangível de Deus. Aqueles que antes duvidavam agora olhavam para Miqueias com renovada esperança. Era como se mesmo o mais cético dentre eles começasse a acreditar que havia uma luz à vista. Porém, escutai bem, amados. Não se esqueçam que a jornada será repleta de desafios antes que a vitória se manifeste, advertiu o profeta. Haverá tribulações, e a grandeza do Senhor será revelada mesmo nas adversidades. Ele nos prepara como ouro é purificado no fogo. 1 Pedro 1:7. O emissário que antes desafiara a autoridade de Miqueias fez uma pausa, agora percebendo que suas palavras estavam sendo recebidas não apenas como mera retórica, mas como uma mensagem viva e atuante. Sua expressão se misturou entre a incredulidade e o anseio de compreender o que Deus realmente estava prestes a realizar. Miqueias sentia o peso da revelação. Deus havia falado ao seu coração sobre um novo pacto, algo que geraria um impacto eterno e transformador. E este novo pacto, prosseguiu ele, será escrito não em tábuas de pedra, mas no mais profundo de vossos corações. Jeremias 31:33. A multidão se agitou ao ouvir essa promessa. O que significaria isso? Como algo tão sublime poderia se concretizar? Quando a perseguição vir, quando a dor se manifestar, lembrai-vos de que o Senhor estará convosco, como um pastor cuida de suas ovelhas. E aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. A cada palavra, a convicção de Miqueias crescia, e a multidão se unia em um só clamor. Crede, portanto, que não tardará a chegada do dia em que todas as coisas serão restauradas, e não haverá mais pecado, e o lamento será transformado em cântico. A glória de Deus parecia descer no templo, enquanto a multidão se inquietava, percebendo que algo grandioso estava em movimento. Mas antes que o clamor pudesse se intensificar, um ruído distante começou a emergir, como o eco de passos pesados e o murmúrio de uma tempestade que se aproximava. O céu parou, e a multidão olhou, perplexa. A presença divina parecia estar se manifestando mais uma vez, anunciando algo que nem mesmo Miqueias poderia prever. Então, com uma voz ainda mais alta, Miqueias proclamou: o que o Senhor revelará a seguir trará a confirmação de que Ele é verdadeiramente o Deus de promessas. Vede, o Senhor vê a aflição do seu povo e está prestes a agir em poder e autoridade. Os rostos se voltaram para o horizonte, onde uma sombra se formava, desenhando contornos misteriosos na luz do crepúsculo. Miqueias sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Ele sabia que o momento discernido pelo Espírito estava se aproximando. Qual seria o desfecho deste grande plano soberano de Deus? Assim, a multidão aguardava, com o coração nas mãos e os olhos voltados para o céu, prontos para testemunhar a intervenção do Senhor que poderia transformar tudo. O que ainda estava reservado? A revelação de Deus se aproximava, e o clamor em uníssono era uma súplica: fala, Senhor, o teu povo ouve. A poeira soprada pelo vento da tarde dançava no ar, enquanto o sol se ocultava por trás das montanhas, tingindo o céu com uma palete de cores quentes. Havia uma expectativa palpável entre as gentes que se aglomeravam ao redor de Miqueias. Os olhos expectantes fixavam-se nele, como se ele fosse o canal das verdades que Deus estava prestes a desvelar. Miqueias sentiu a urgência da presença divina. Com cada batida de seu coração, a ansiedade e a esperança se entrelaçavam, fazendo sua alma arder. Ele sabia que era um momento decisivo. Eis que o Senhor fará algo novo entre vós, exclamou, suas palavras carregadas de poder. Estai preparados, pois tudo o que o Senhor prometeu está prestes a ser cumprido. A multidão se inclinou para a frente, absorvendo cada palavra. A tensão no ar era quase elétrica. Miqueias, tocado pelo Espírito, prosseguiu: assim diz o Senhor, em breve, aqueles que caminham na sombra da morte verão uma grande luz. A sua luz irá brilhar sobre os que habitam na terra de trevas. Isaías 9:2. Um murmúrio reverberou entre os presentes, enquanto as expectativas se erguem e os rostos resplandeciam de esperança. Do fundo da multidão, um homem idoso, de cabelo branco como a neve, começou a se esforçar para se destacar. Ele brandia um bastão, e suas mãos tremiam de emoção.
Miqueias, eu clamo por ti. Tua mensagem é forte, mas o que do nosso passado será tratado? Nossas iniquidades nos cercam, sua voz rouca ecoava com desespero. Miqueias deteve-se, olhando profundamente nos olhos do homem. Não temas, pois o Senhor é misericordioso e justo. Lembrai-vos do que o Senhor prometeu através dos seus profetas. Deus não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel 18h32. O homem apertou o bastão, absorvendo as palavras como se fossem uma poça de água em um deserto árido. Enquanto a multidão refletia sobre a mensagem de Miqueias, uma nuvem escura se aproximava do horizonte, como um prenúncio de tempestade. O murmúrio que antes ressoava em adoração agora se transformou em sussurros de temor e confusão. O profeta, sentindo a mudança no ambiente, levantou a mão e declarou: Aqui vem o dia do Senhor. Ele vem com poder para julgar, mas também para salvar. A nuvem se expandiu e começou a girar, uma espiral de escuridão que parecia responder à voz de Miqueias, uma demonstração da soberania de Deus sobre toda a criação. Os ventos começaram a soprar violentamente, e a multidão, apavorada, começou a buscar abrigo, mas as palavras de Miqueias ainda pairavam no ar. Escutai, ó povo! O Senhor não se esqueceu de seu povo. Ele irá realizar sinais e maravilhas e trará restauração. O novo pacto, que encherá vossos corações, aproxima-se. Pois o Senhor diz: Eis que eu farei um novo céu e uma nova terra. Isaías 65:17. Nesse momento, uma claridade penetrou as nuvens. Era como se a própria luz de Deus estivesse se revelando, diferente, inconfundível. E Miqueias, sentindo um imenso peso sobre seus ombros, disse: Preparem-se, pois o que está para acontecer irá abalar não apenas esta geração, mas todas as gerações futuras. E o sinal do que está por vir será uma criança que nascerá, e será chamado de Emanuel, Deus conosco. As reações foram diversas, confundindo esperanças partidas com um novo despertar. As promessas divinas começavam a se entrelaçar com a realidade, mas muitos ainda não podiam discernir o que estava reservado. O alvoroço da tempestade continuava, mas todos da multidão estavam agora preparados para receber a mensagem de salvação que Deus estava prestes a revelar. Miqueias olhou para o céu, não com medo, mas com um propósito renovado. Eles estavam à beira de um novo amanhecer. No final do capítulo, um eco distante se fez ouvir, um canto de anjos em meio à tempestade, um convite à fé, à confiança e ao despertar. O que isso significava? O mistério da intervenção divina aguçava os sentidos de todos enquanto se preparavam para a grande revelação do Senhor. A multidão, ainda aturdida pelas palavras de Miqueias e pela tempestade que se aproximava, começou a se dispersar, mas os ecos da mensagem divina pairavam sobre eles como um perfume que não se apaga. Miqueias, percebendo a inquietação entre o povo, decidiu que não podia deixar o momento passar sem reafirmar a esperança que Deus colocará em seu coração. Reuni-vos novamente, povo de Judá! Clamou ele, sua voz ressoando firme e clara entre os agitados. O Senhor nos convoca a crer nas suas promessas. Apesar da tempestade que se ergue diante de nós, lembrai-vos da fidelidade de Deus. Ele que nos guiou durante os dias de tormenta, não nos abandonará agora. Os rostos, antes ofuscados pela noite que se aproximava, começaram a voltar-se novamente para o profeta. Neste instante, uma brisa suave e quente começou a soprar, como um contrapeso à tempestade iminente. Assim como diz o Senhor, ainda que as montanhas se retirem e os montes sejam removidos, a minha bondade não se apartará de ti, e a minha aliança de paz não será removida. Isaías 54:10, proclamou Miqueias com ardor. Então, enquanto a escuridão dominava o céu, algo notável aconteceu. Um clarão irrompeu da nuvem, não como um simples raio, mas como a própria manifestação do poder de Deus. Raízes ancestrais de promessas começaram a se desvelar, como flores que desabrocham em um campo árido. Miqueias direcionou seus olhos para a luz que se formava, sabendo que não era um fenômeno comum, mas um sinal da presença divina. Ó, povo, as promessas não são meras palavras. Deus está se movendo entre nós! Exclamou, com fervor renovado. Um novo profeta se erguerá, um rei segundo o coração de Deus. Ele será amado e rejeitado,
mas sua luz prevalecerá na escuridão. Na multidão, entre os sussurros de temor e a esperança recém-suscitada, alguém ergueu a mão, uma jovem mulher, que com olhos brilhantes, gritou: Profeta! Se o Senhor salvará, como saberemos que estamos vivendo esses tempos? Como será este rei? Miqueias, contemplando a sinceridade de sua pergunta, respirou fundo e respondeu: Ele virá de Belém, um lugar insignificante aos olhos dos homens, mas grandioso aos olhos de Deus. Um filho nos é dado, um filho que trará paz e justiça, e a sua luz, todas as nações virão. Miqueias 5:2, Isaías 9:6. As palavras ecoaram como um rugido de trovão, e a multidão caiu em um silencioso assombro. Enquanto suas almas refletiam nas promessas entrelaçadas, um murmúrio começou a se espalhar. Poderiam eles realmente estar tão próximos de ver a intervenção de Deus em suas vidas? Os ventos começaram a soprar, mas de maneira diferente agora. A tempestade que se aproximava parecia recuar, como que em reverência à grandeza da palavra que fora proclamada. Miqueias, então, se virou e chamou os líderes das 12 tribos, pedindo que se unissem naquela noite. O Senhor está chamando vossa união. Porque o que está para acontecer não é apenas o desfecho de uma era de dor, mas o início de um tempo glorioso de restauração e paz. Justamente quando a multidão estava envolta nessa expectativa, um rugido profundo ecoou de dentro das nuvens, um som como de trombeta ressoando e reverberando por toda a terra. Miqueias, percebendo a majestade nesse som, sentiu seu coração pulsar em adoração, e o escutar de um novo cântico melódico começava a tomar forma. E assim, nos princípios daquela noite, um nome foi ecoado em todo o povo: Emanuel. O Senhor está conosco. O peso da esperança divina jazia agora sobre eles, um prenúncio do que estava por vir, mas o mistério da obra de Deus ainda não havia sido plenamente revelado. E preparai os vossos corações, exclamou Miqueias, os olhos reluzindo com fervor profético. O Senhor ainda irá mover as montanhas e quebrar as correntes que nos prendem. O plano de restauração de Deus começa a se desenhar, mas como será a nossa resposta? Permaneceremos em fé ou nos perderemos na dúvida? As sombras da noite se aprofundavam, mas a luz da revelação começava a brilhar. Entre o murmúrio dos que esperavam e a expectativa vibrante, reacendia-se a chama da esperança. O que Deus preparava, ninguém ainda podia compreender. E assim, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu escuro, um novo enigma se formava: o que significaria a manifestação do Emanuel entre eles? A resposta ainda estava oculta nas profundezas do coração divino, aguardando o tempo certo para ser revelada. Enquanto a noite se aprofundava, uma calma sobrenatural se estabeleceu sobre o povo em Judá. As luzes das estrelas brilhavam intensamente, como se cada uma estivesse a testemunhar as promessas de Deus a serem cumpridas. Miqueias, ainda em pé, cercado pela multidão que agora se aglomerava em volta dele, sentia uma conexão inquebrantável com o Senhor. Ele sabia que a mensagem que trouxera não era sua, mas divina, e estava prestes a tocar os corações que buscavam a salvação. Escutai-me, ó povo de Judá! Começou Miqueias novamente, sua voz ecoando com nova ferocidade. Não é apenas um novo tempo que se aproxima, mas a própria presença de Deus entre nós. O Senhor nos enviará um libertador que fará maravilhas em nosso meio. Preparem-se para ver o que os olhos nunca viram e ouvir o que os ouvidos nunca ouviram. Os murmúrios da multidão tornaram-se mais intensos, e os sussurros de expectativa transformaram-se em gritos de esperança. Um homem avançou, o rosto marcado pela preocupação, mas também pela fé. Profeta! E quando chegará essa salvação? Como poderemos suportar mais tempo de dor? Miqueias olhou profundamente nos olhos daquele homem, com um toque de compaixão, respondeu: o Senhor sabe o tempo. Ele já determinou o dia. A espera não é em vão. Como as dores de parto precedem um nascimento, assim é a nossa aflição antes da chegada do cumprimento. Este rei que virá nos trará paz e alegria inexprimíveis. Salmos 1, 2, 6, 5. Então, à medida que Miqueias falava, os céus se tornaram mais vibrantes, e uma luz resplandecente iluminou os contornos escuros da noite. O rugido do trovão ecoou novamente, mas desta vez parecia ecoar a resposta da criação à palavra de Deus que estava sendo proclamada.
Abaixo daquela luz, pessoas começaram a se ajoelhar, conscientes de que estavam em meio a uma manifestação do poder divino. Clamai ao Senhor. Continuou o profeta. Um grande dia se aproxima. Aqueles que se arrependerem e buscarem a sua face serão restaurados. Sua ira é momentânea, mas a sua misericórdia dura para sempre. Não temais, pois aquele que é fiel às suas promessas não nos abandonará, e ele sempre cumpre o que diz. Salmos 35. Os sentimentos de expectativa tornaram-se intensos, e lágrimas de esperança começaram a brilhar nos olhos dos presentes. A jovem mulher que antes questionara o profeta ergueu a voz novamente. E como saberemos que ele é verdadeiramente o nosso rei? Ele virá com sinais e maravilhas. Os cegos verão, os surdos ouvirão, e os coxos saltarão de alegria. Miqueias declarou, cada palavra como um golpe de martelo, formando um poderoso testemunho. O Senhor enviará sinais nos céus e na terra. Preparem-se, pois a salvação não tardará. Isaías 35, 5, 6. As palavras de Miqueias se infiltraram como um bálsamo nas feridas do povo. Subitamente, a tempestade que antes se aproximava parecia mais distante, como se o próprio clima estivesse refletindo a mudança que estava prestes a acontecer nas vidas daquelas pessoas. E assim, enquanto o ambiente ao redor começava a se acalmar, Miqueias olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de luz começavam a despontar. Ele sabia que a história de Israel estava prestes a dar uma volta monumental, um céu limpo depois de uma tempestade destrutiva. Nesse momento, prestes a encerrar sua mensagem, o profeta fez uma pausa, sentindo a profundidade do que deveria ser revelado. Mas um desafio tão grande nos aguarda, e será necessário permanecermos firmes. O maior obstáculo será o nosso próprio coração. Preparai, pois, os vossos espíritos. E um silêncio reverente se abateu sobre a multidão, como se o próprio céu estivesse ouvindo a declaração. Miqueias, percebendo a necessidade de se confiarem nas promessas, declarou, a resposta do Senhor virá, mas quão dispostos estamos nós a recebê-lo? O que faremos quando nosso rei se manifestar? Ele concluiu com um novo chamamento, que a esperança nos separe das trevas, mas que seja a fé a nossa guia. Porque a vitória do Senhor está próxima. E assim, enquanto os últimos raios de luz da manhã começavam a iluminar a terra, um mistério pairava no ar. O povo estava pronto para receber seu rei tão esperado, mas como se preparariam para sua vinda? A resposta não estava apenas nas palavras do profeta, mas nas ações que cada coração teria de tomar na expectativa das promessas de Deus. Enquanto a manhã despertava com cores vivas sobre a terra de Judá, uma sutil inquietação pairava sobre a multidão reunida. Os rostos esperançosos se voltavam para Miqueias, ansiosos por maior clareza sobre a mensagem anunciada. O profeta, percebendo que cada coração pulsava com a possibilidade de transformação, ergueu as mãos para os céus, e invocou a presença do Altíssimo. Ó Senhor dos Exércitos, guia-nos em Ti. Sua voz ecoou, chamando a atenção de todos. Traga-nos a revelação que nossos corações almejam, e que nossas almas possam ser fortalecidas pela verdade da Tua palavra. Então, uma suave brisa começou a passar entre os aflitos. As folhas das árvores ao redor sussurravam como em resposta ao clamor do profeta. Todos, em uníssono, sentiam que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Em verdade vos digo, continuou Miqueias, o rei que virá não será semelhante aos governantes deste mundo, pois sua coroa será feita de humildade. Ele virá de Belém, como está escrito, mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante sobre Israel. Miqueias 5:2. A multidão se entreolhou, perplexa e maravilhada com as palavras do profeta. A menção a Belém ressoava como um eco de esperança em tempos de desolação. O libertador, no entanto, não seria apenas outro homem, mas aquele que traria um novo alicerce à sua fé. E que sinais surgirão para mostrar que ele é verdadeiramente o enviado de Deus? Questionou novamente um dos presentes, sua voz tremula de expectativa. Ele será como um pastor que guia suas ovelhas, mostrando-lhes o caminho da justiça e da paz, respondeu Miqueias. Em seus atos, ele manifestará a compaixão do Senhor. Os doentes serão curados, os oprimidos serão livres, e até os mortos ressuscitarão.
Tomai cuidado com vossos corações, pois somente os que crerem verão a glória de Deus se manifestar. João 11h40. As palavras pulsaram no ar como um trovão, reverberando na mente da multidão. Entre suspiros e gemidos, a esperança brotou em cada alma. Miqueias viu lágrimas de alegria e fé florescerem, um sinal de que o povo começava a compreender a magnitude da promessa. Mas então, ele fez uma pausa intencional, seus olhos fixos na multidão, como se pesasse a verdade divina que estava prestes a entregar. Porém, advertiu ele, não será fácil receber esse rei. O mundo irá se opor à sua vinda. Haverá aqueles que tentarão sufocar a luz e arrastar os corações à dúvida. Lembrem-se das palavras do Senhor, e a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1h12. Como nos prepararemos para a sua chegada? O silêncio que se seguiu era denso, impregnado de uma compreensão profunda. A promessa divina sempre veio acompanhada de provações. Miqueias, em um ato de fé, se lançou em oração, pedindo por sabedoria e coragem para o povo. Então, uma nuvem escura começou a se formar no céu, como um presságio de que tempestades estavam a caminho. O profeta olhou para cima e em seu interior uma certeza começava a tomar forma. Sabia que a batalha espiritual não se limitava apenas a Israel, mas que o próprio céu também se preparava para a luta. O dia se aproxima, advertiu ele, quando a separação entre luz e trevas será manifesta. Aqueles que escolherem o caminho do Senhor serão sustentados como águias, enquanto os que rejeitarem irão tropeçar na escuridão. Este é o momento de decidir a quem serviremos. E assim, com as palavras ainda ecoando, a multidão se sentiu tomada por um profundo dilema. A resposta que cada um daria seria a chave para o futuro de Judá. Com essa decisão pairando no ar, a luz e a sombra começaram a dançar em uma batalha silenciosa. A multidão estava à beira de um novo desvio espiritual, e suas almas clamavam por direção. Miqueias, percebendo a intensidade da incerteza, concluiu seu discurso com um aviso poderoso. O Senhor está à porta, e pergunta, estáis preparados para receber a salvação que Ele traz? Cuidado! Pois a capacitação se aproxima, mas a escolha é vossa. E assim, enquanto a escuridão se espraiava e os ventos uivavam, um mistério profundo se instalou no coração do povo. O libertador prometido chegaria, mas seriam eles suficientemente firmes na fé para reconhecer em seu rosto a luz que redimiria suas vidas? A noite se instalava sobre Jerusalém, e um silêncio tenso envolvia a cidade. As estrelas cintilavam, mas uma sombra parecia pairar sobre os corações daqueles que esperavam as promessas de Jeová. Miqueias, no entanto, não se deixava abater pelo desânimo que ameaçava consumi-los. Com a fervorosa certeza que o Senhor lhe havia concedido, ele levantou a voz mais uma vez, solicitando a atenção da multidão. Ó povo de Judá, não tema! O que está por vir é necessário, e é o próprio Deus quem orquestra essa obra maravilhosa. A intensidade de sua voz reverberava naquelas almas inquietas. Assim diz o Senhor, eu levantarei um novo pacto sobre o meu povo, um pacto que subsistirá por todas as gerações. Jeremias 31:31. É um pacto de amor, de redenção, que não será quebrado. As palavras do profeta traziam uma esperança renovada, mas ainda havia um resquício de dúvida entre eles. Um homem da multidão, visivelmente atormentado, ergueu a mão. Mas Miqueias, por que agora? Por que não antes? Estivemos presos no cativeiro da nossa própria incredulidade e pecado. Sua voz tremia com a dor da opressão acumulada. O profeta olhou profundamente nos olhos do homem, sentindo seu sofrimento e suas incertezas. É precisamente neste momento que Deus se revelará. Ele não se importa com a nossa história de fracasso, mas com o futuro que está prestes a ser realizado. Ele quer fazer novas todas as coisas. Sua energia era contagiante, e sua convicção começou a iluminar a escuridão interna do povo. No entanto, outro chamado de dúvida emergiu. E quando será isso? As promessas estão distantes, Miqueias. Como podemos crer em algo que não conseguimos ver? Uma voz feminina ressoou. Ela olhou ao redor, buscando unidade em suas palavras. Creia. A visão que temos pode ser limitada, mas a do Senhor é infinita. Miqueias desafiou. Todos começaram a duvidar até que a luz do amanhecer rompeu a escuridão.
é a mesma luz que logo brilhará sobre nós, trazendo esperança e salvação. Porque assim diz o Senhor: quando clamares, ele responderá, quando gritar, ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58, 9. As suas palavras foram como um bálsamo para as almas cansadas. No entanto, a tempestade que crescia no horizonte não apenas trouxe mais escuridão, mas também um renovado clamor por sinal divino. De repente, algo extraordinário começou a acontecer. Uma nuvem iluminada surgiu nas alturas, e um som profundo, como um coral celestial, ecoou ao redor do templo. O encantamento e a expectativa se entrelaçaram no ar, enquanto os presentes sentiam uma antecipação palpável, como se, realmente, o céu estivesse prestes a se abrir. Miqueias, imerso na presença divina, pôde vislumbrar uma revelação. Apenas um novo amanhecer trará a cura que buscamos. O Rei da Glória está prestes a revelar-se, e será um sinal para todos. A sua voz era elevada, reverberando com a própria autoridade de Deus. A multidão, atenta, começou a murmurar e a clamar por direção. Como saberemos que ele é o prometido? Quais sinais devem nos assegurar que a espera não foi vã? Questionou uma mulher idosa, com olhos sábios e esperançosos. Miqueias imediatamente se lembrou da grande promessa do Senhor: ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Isaías 7:14. Clique aqui para ver essa promessa ao longo da história. Cada um de vocês presenciará a sua manifestação, e as gerações glorificarão o seu nome. Assim, enquanto a atmosfera se tornava eletricamente carregada, um arrepio percorreu os corpos. Os ventos começaram a soprar, e a tensão se acumulava. Os anjos, invisíveis mas presentes, esperavam para cumprirem seu papel na grande orquestração soberana de Deus. Mas no momento em que Miqueias se preparava para concluir sua mensagem, uma nova voz ecoou, não mais de entre o povo, mas como um comando diretamente do céu. Eis que vem um dia em que tudo será revelado, mas a preparação de vossos corações é essencial. Haverá um divide entre o que é da luz e o que é das trevas. A voz penetrante fazia ecoar um chamado à ação. O povo olhou ao redor, momentos de dúvida se transformaram em expectativa fervorosa. O que significava essa instrução? O que cada um deles, de fato, teria que fazer quando seu rei chegasse, em meio a tempos tenebrosos? Então, Miqueias declarou, envolto numa luz celestial: assim diz o Senhor, a minha vontade é que todos venham a conhecer a verdade, pois a verdade os libertará. João 8:32. Está na hora de decidirmos se estamos prontos para a vinda do nosso Salvador. A pergunta que paira no ar ainda permanece: como nos prepararemos para a promessa que está prestes a se desvendar? E assim, enquanto a noite começou a se retirar e o dia aproximava-se, um mistério se formava nos corações de todos. O que estava a ser revelado? Que transformação ocorreria quando finalmente o plano soberano de Deus se manifestasse?